quando tu faz um cronograma, quando tu coloca atividades no prazo, o que tu está fazendo é colocando riscos no prazo, né? O que tu está fazendo é colocando riscos no tempo. Então, o cronograma nada mais é do que uma sequência de riscos. A gestão do portfólio de projetos conectada à estratégia do negócio é um tema-chave para alcançar resultados sustentáveis. Hoje, o Veroncast traz um convidado que tem experiência em megaprojetos no Brasil e no exterior, com mais de 15 anos de mercado. A conversa tá incrível, não saia daí. Eu sou o Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar resultados. Fala, Gustavão. Fala aí, Bruno. Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo bem, continuando aí a 5ª temporada. Hoje falando especificamente sobre gestão de projetos, PMO, gestão de portfólio, ESG, né? Acho que tem tudo a ver com a gente. Acho que trazendo mais temática que a gente ajuda a transformar o mercado, ajudamos a evoluir as nossas boas práticas em gestão de projetos. Tudo tem a ver com o propósito da Vero. Então acho que é mais um dia importante para o nosso bate-papo hoje. Acho que tem 2 pessoas, 2 convidados aí que vão ajudar a gente muito a evoluir nesse assunto. Um que é figurinha repetida, tá sempre conosco. Davi. Boa, tamo junto. Bem-vindo, meu amigo. Vai ser sucesso aí, convidado mais do que especial aqui conosco hoje. Sem dúvida nenhuma vai ser um prazer trocar essa ideia aqui. Dá um spoiler aí pra gente. A gente tá hoje com o Jacques Pais, né? Jacques é um executivo na área de projetos, com destaque em diversas empresas mineradoras, né? Vale, Alcoa e Hidro. Jacques também é professor da FGV, na disciplina de ESG, e é um produtor de conteúdo. Jacques, seja muito bem-vindo, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite e democratizar conhecimento na área de projetos. Eu que agradeço o convite e é um prazer enorme estar aqui nessa mesa junto com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Jacques, para quem não te conhece, né, falar um pouquinho da tua trajetória, quem é o Jacques, um pouquinho até do que está além do seu LinkedIn. Fala um pouquinho para nós, né? Quem é o Jacques, né? Um pouco dessa trajetória profissional. Vamos lá. A minha trajetória profissional, eu vou focar na trajetória em projetos, né? Minha trajetória em projetos, ela remonta lá à década de 90, mais precisamente em 96, quando eu fui mordido pelo aquele mosquitinho do gerenciamento de projetos, né? Então, entrando na faculdade, entrei numa empresa de engenharia e automação e lá foi uma grande escola para mim. Lá eu comecei a gerenciar projetos em óleo e gás, comecei a gerenciar projetos de refinaria, comecei a gerenciar projetos de usinas hidrelétricas. Então, eu comecei a minha carreira bem novo, né? Pode ver que eu sou uma pessoa nova, né? Como vocês podem estar vendo aí, não entrega a minha idade, assim, tão fácil. Né? Autoconfiança é a chave. Total. E aí, de lá, né? Fui alçar voos maiores, comecei a gerenciar também projetos de infra, de estradas, de aeroportos, e aí depois entrei na área de mineração como consultor, né, na Alcoa. Minha principal função lá era otimizar os recursos dos recursos, organizar portfólio, gerenciar projetos especiais, principalmente os megas projetos, e aí entrei na área da mineração. Trabalhei na Hidro também, finalizei agora um ciclo dentro da Vale, né, como executivo de projetos portfólio lá também. Enfim, esse é um pouco de mim aí nos meus mais de 25 anos aí de experiência em projetos. Então, quando perguntam para mim, né, de que tipo de projeto eu já trabalhei, que tipo de projeto eu já gerenciei, eu falo que vai desde plataforma de petróleo até galinheiro, né, em projetos de cunho social aí, de temáticas aí termos de compromissos de empresas, enfim, né, um grande range de projetos aí. Você falou que você foi mordido pela essa picada de gestão de projetos. Por quê, cara? Por que gerenciamento de projetos? O que isso tem tão conectado na tua trajetória aí? E você hoje, inclusive, é um treinador de gestores de projetos, né? Então, acho que é uma disciplina que você tem não só paixão de executar, mas também de ensinar. Eu diria que o grande mote, né, para eu entrar foi
a capacidade que essa área de projetos tem de transformar vidas, né? Eu acho que ela transforma não só... quando a gente fala de projetos de infraestrutura, qualquer tipo de projeto, tu, no fundo, tu está transformando vidas que serão impactadas por aquele projeto. Então, eu acho que foi esse o mosquito que me mordeu, né? Fazer com que, através do gerenciamento do projeto, através de uma transformação que o projeto causa, seja ela qual for, seja ela o tamanho que for, né? Tu impactar vidas, principalmente impactar positivamente as vidas das pessoas, tanto que estão diretamente envolvidas no projeto, quanto indiretamente. Então, eu vejo, eu vou chamar de indústria, né, do gerenciamento de projeto aqui. Eu vejo a indústria do gerenciamento de projeto como uma indústria de transformação. Ela transforma pessoas, né? Ela, através de esforços conjuntos, ela transforma pessoas. Então, eu acho que esse foi o mote da minha entrada e da minha paixão por isso. Legal. Ô Jacques, você se considera um contador de histórias, né? Eu vi uma reportagem sua que você trazia isso. Pegando essa parte de gestão de projetos, você pode trazer cases para a gente ligado à sua atuação em algum projeto que tenha fazido sentido, que vale a pena a gente conversar aqui? Tenho vários, né? A gente aprende mais com os projetos que a gente fracassa, né? Mais do que aqueles projetos que a gente tem sucesso, né? E ontem eu estava conversando com um grande amigo e eu estava falando sobre ponto de não retorno em projetos, né? Então, principalmente em empresas de engenharia, onde tu tem um contrato definido, um contrato com preço fechado, um contrato que tu tem um escopo muito... Então, é muito importante tu saber o risco que tu está se expondo, né, o apetite ao risco, né, e como que tu trabalha esse risco. Então, eu estava contando um case ontem de um dos principais projetos assim, que marcou o início da minha carreira, que foi um projeto de automação do Canal do Panamá, né, muito tempo atrás, talvez aí 1997, 1996. A empresa que eu trabalhava ganhou uma concorrência para automatizar o Canal do Panamá, e o Canal do Panamá, naquela época, ela estava num imbróglio fiscal, tipo esse do Brasil, que a gente não sabe se a empresa é privada, se ela é pública, se ela, o que a empresa é, na verdade, né? Sempre tem essas influências. E no fundo, a empresa que nós ganhamos a concorrência, né, para esse fornecimento, só que nós não éramos a empresa preferida, né, de quem estava fazendo a concorrência. Então nós tivemos várias dificuldades, né, de implantar esse projeto, né. Desenvolvemos as remotas, desenvolvemos todo o projeto e tudo mais. Na hora de fazer o TAF, né, o termo de aceitação de fábrica, né, recebemos toda a autoridade do Canal do Panamá na nossa fábrica, e restou claro para a gente que eles não queriam a gente naquele projeto, né? Então, naquela época, eu chamei o diretor da empresa e falei o seguinte: olha, se a gente seguir com esse projeto, a gente pode ter um grande problema, né, de implantação, porque, na verdade, eles querem outra tecnologia, né? Então, deixando claro que eu trabalhava numa empresa chamada Altus, que lá desenvolvia CLPs, sistemas de automação nacional, e a gente estava concorrendo com grandes players do mercado, tipo Rockwell, Siemens, Schneider e tudo mais, e eles queriam uma solução Siemens. E naquele momento a gente falou o seguinte: cara, a gente tem que tomar uma decisão aqui, ou a gente ganha o dinheiro que a gente ganhou até agora, ou a gente para o projeto e estanca uma sangria que pode ser muito grande depois. Então esse foi um case interessante, né, de um ponto de não retorno, de tomada de decisão baseada em risco em projetos, né. E tem outros tantos, né. Eu me recordo quando eu estava trabalhando no projeto na usina de Paulo Afonso, né, da Chesf, né. Foi interessante que a gente mapeou muito erradamente os riscos, né, e todos os riscos que a gente não mapeou, eles se materializaram, né. Então, foi um projeto que eu digo que foi um grande aprendizado sobre gerenciamento de riscos, sobre estabelecimento de metas em cronograma, enfim, né. Inclusive, nesse projeto, né, que eu aprendi uma das principais lições que eu carrego até hoje, né. Quando a gente discute, né, está discutindo sobre projetos, conversando sobre projetos, né, muitos executivos pensam: pô, mas esse projeto é de baixo risco, esse projeto não tem risco, ou esse projeto pode ser feito de uma forma mais rápida, né, porque o risco é baixo. E, na verdade, quando tu faz um cronograma, quando tu coloca atividades no prazo, o que tu está fazendo é colocando riscos no prazo, né? O que tu está fazendo é colocando riscos no tempo. Então, o cronograma nada mais é do que uma sequência de riscos. Então, não existe projeto sem riscos, não existe projetos onde que tu tenha um risco que seja baixo. Ele pode ser mais mitigável ou menos mitigável, né? Então, essa foi um grande aprendizado aí dos fracassos que eu tive na vida.
Legal. Aproveitando que você trouxe a palavra engenharia, né, e a sua atuação numa empresa de engenharia, aí eu vou trazer o Davi pro papo também. Queria que vocês trouxessem um pouco sobre a importância não só da engenharia, do desenvolvimento da engenharia para o ciclo de vida todo do projeto, mas também de uma gestão integrada de todos os atores para que a gente tenha projetos mais bem sucedidos, etc. Vou puxar um pouco do que o Jacques comentou, né, na linha que ele trocou, que cronograma é sempre, né, uma gestão de riscos, né, ou riscos no tempo, de fato, né? Eu costumava brincar quando a gente salva uma linha de base de um projeto, seja ele pequeno ou seja um mega projeto, a probabilidade de no dia seguinte esse cronograma já não estar 100% válido é gigante. E não estou falando de mês seguinte, estou falando no dia seguinte, né? As variáveis a gente de fato joga ali com premissas que existem probabilidade X, Y, Z delas ocorrerem. Então concordo plenamente com a visão que o Jacques trouxe. E aí você traz um negócio importante, né, que, bom, há um tempo atrás eu comecei a entender a relevância do que seria uma governança de projetos com um olhar sistêmico, né? Minha história é oriunda de planejamento, óbvio que dentro de uma empresa de engenharia, então tinha esse peso. Quando eu tive a oportunidade de ser owner, eu consegui visualizar com mais clareza o que era a terceira perna quando a gente fala em metodologia FEL, mas se você for para soluções de CII, PDRIs, etc., vai abarcar da mesma forma, e aí acho que é interessante ver a visão do Jacques também, que é a perna de fatores locacionais. Muitas vezes a gente tem o estado da arte da engenharia conceitual, que a gente pode até botar um capítulo à parte aqui, que hoje é um problema para a gente em projetos, ou seja, a qualidade da engenharia, por mais tecnologia abarcada, a capacidade das pessoas parece que diminuiu em alguns setores, então é um ponto de atenção para a gente. A qualidade da engenharia, a qualidade de definição de um escopo, que norteiam as premissas para um bom planejamento. Também podemos debater uma série aqui de pontos de atenção de um bom planejamento, mas que nada disso para de pé se a gente não tem a visão do entorno de um projeto, né? E o empreendedor, o operador de um ativo, responsável por uma obra de infraestrutura, se ele não tiver uma visão holística das questões sociais, das questões ambientais, das questões econômicas do entorno, né, a gente acaba tendo aquilo que o Jacques trouxe, né, uma falta total de percepção de riscos, de ameaças ou até de oportunidades em trazer às comunidades, em trazer benefícios ali que podem estar no entorno, incentivo à mão de obra local, incentivo, envolvimento de engajamento da comunidade, para um tom para o projeto ser bem sucedido. Já tive oportunidade, como o Jacques bem disse, né, em projetos que até no final foram um sucesso, mas durante a jornada sempre tem pequenos fracassos que moldam aí seu sucesso, aonde a gente já se deparou com o prefeito da cidade falando assim, ó, se vocês não limparem as rodas dos ônibus que entram na cidade para deixar a mão de obra que trabalha com vocês, eu vou fechar a cidade para vocês. Só que era uma cidade que, além do projeto em si, tinha uma operação em andamento, que geraria impactos, né, para aquele owner gigantescos. E você vê que se você não tem um espectro muito ampliado, esse é o tipo de mapeamento de risco holístico que muitas vezes falta para um projeto que, no viés do empreendedor, é muito mais amplo do que somente engenharia e gestão PMBOK, vamos dizer assim. Né, Jacques? Concordo plenamente. Tu trouxeste 2 pontos aqui que eu acho, 3 pontos que eu acho que são extremamente relevantes e eu vou tentar explorar um pouco disso na linha que tu falaste, Davi. Primeiro é a questão de oportunidades, né? Sempre quando a gente fala em riscos, a gente vê primeiro na nossa cabeça o risco negativo, né? A gente nunca pensa em analisar as oportunidades que aquele projeto está trazendo. Então, esse é um ponto interessante. Eu vou vincular isso ao que tu falaste aqui de espectro ampliado, né? Então, analisar o espectro ampliado, a geolocalização, a localização, né, onde tu está colocando e qual contexto que tu está aplicando o teu projeto, ele faz toda a diferença entre a capacidade de ter sucesso ou não nesse projeto. E um outro ponto que tu trouxeste aqui, né, a capacidade das pessoas e na questão da engenharia. Eu tenho um ponto de vista muito peculiar, né, sobre essa questão da engenharia em si, né. Quando a gente, da mesma forma que tu falaste, né, independente se é FEL, PDRI ou qualquer outra metodologia, né, em geral, quando a gente está olhando o projeto, a gente já vai analisando ele, vai olhando o ciclo de vida dele e analisando a maturidade dele, né?
E normalmente tu faz um trabalho para que aquele projeto seja aprovado na melhor condição técnica, na melhor condição de executabilidade dele. No entanto, uma vez que o projeto é aprovado, né, nem sempre ou quase nunca a gente consegue seguir aquilo no que a gente desenhou. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente faz uma aprovação de um FEL 3, né, para uma execução de um determinado projeto, lá, né, como premissa para passar de fase, eu tenho lá planos de relacionamento com a comunidade, eu tenho planos de desenvolvimento de pessoas, eu tenho plano de logístico, de como que eu vou estar colocando o que eu necessito para executar meu projeto no meu canteiro. Mas quando a gente começa a analisar efetivamente como o projeto está sendo executado, a gente vê um gap muito grande de governança entre aquilo que foi aprovado e aquilo que está sendo executado em campo. Então, esse espectro ampliado, essa captura de oportunidades, essa capacidade, né, da gente olhar o que nós fizemos para implantar aquilo que nós falamos que faríamos, né, ela está muito em linha disso que o Davi trouxe, né, desse espectro ampliado de como que a gente faz essas sinapses para que o projeto seja colocado. E quando tu está numa cidade, né, ou implantando um projeto, seja ele pequeno ou grande, né, onde tu tem um ator tão poderoso, né, um stakeholder tão poderoso quanto o poder público, né, isso intensifica a necessidade que tu precisa para ter um planejamento, uma análise de risco ou umas análises dos teus planos de projetos, independente do PMBOK, independente das metodologias que tu está utilizando. Né? Quando a gente fala de gerenciamento do projeto, muitas pessoas, muitos gerentes de projetos novatos, eles pensam logo numa teoria que vai embasar uma opinião. E, na verdade, muitas vezes a teoria fica muito longe da prática. Né? A prática que tu precisa para implantar alguma coisa, muitas vezes ela está longe dos livros, ela está longe dos guias referenciais, ela fica muito na capacidade da tomada de decisão de quem está lá na ponta do projeto. Né? E para que a gente consiga analisar o que está sendo executado, é importante a gente colocar as botas de quem está lá no campo e falar o seguinte: olha, essa decisão ela foi tomada em que sentido, em qual contexto, e por que ela foi tomada, e por que isso vai contra ou não vai a favor daquilo que foi colocado. Então, esse espectro ampliado que o Davi trouxe, ele faz todo sentido, né? E essa visão holística ela é muito importante para que a gente consiga executar, né, esses projetos e talvez compensar isso que o Davi também trouxe da capacidade das pessoas, né? Eu corroboro com a opinião do Davi que de um tempo, em um tempo para cá, né, talvez numa ordem de terceirização de conhecimento, a comoditização, né, perdeu. A comoditização, né, a gente tem perdido muito intelecto, né, nos projetos, e aí a perda desse intelecto faz com que a gente comece a perder a capacidade de fazer sinapses para que os projetos sejam executados, né, e aí junto a isso a gente tem vários outros fatores, né, que a gente vai falar desde a estrutura organizacional até a estrutura do projeto dentro da organização, enfim, né, a gente pode viajar aqui. Foi curioso que na pergunta do Gustavo veio a questão que a gente bate muito na tecla sobre a capacidade da gente promover um ambiente que seja de integração e colaboração de todos os atores envolvidos para que o projeto seja bem sucedido, né? Quando você olha sobre esse espectro, né, do desenvolvimento da engenharia conceitual, eu gosto de falar de forma mais ampliada de definições conceituais e definições básicas. Né? Quando você está fazendo uma definição conceitual, você está, sim, definindo um fluxograma de processo, um diagrama unifilar, mas você também está definindo a estratégia de contratação, a estratégia logística, a estrutura organizacional, a estratégia de contratação, né, baseada em premissas ambientais, sociais, de entorno ao seu projeto. Né? Então, quando você olha sobre essa ótica, você conseguir aproximar, pegando até umas palavras que o Jacques trouxe, né, até uma troca na rede que eu tive hoje de manhã, né, que o processo de desenvolvimento das definições conceituais que levam aí a uma aprovação em FEL 2 ou um gate, seja lá qual for que você queira chamar, ou na pior das hipóteses, se você não tem essa governança toda, ao final de FEL 3 ou no momento da aprovação do investimento, o ideal é que você tenha o envolvimento de quem vai estar lá na fase de execução, comprometido com a execução. O que a gente peca muitas vezes, que eu vejo, é trabalhar todo o arcabouço de maturidade de um projeto como se fossem entregáveis documentais e não
como uma engrenagem de definições conceituais e básicas, com interações que engenharia retroalimenta planejamento, que retroalimenta licenciamento ambiental, que influencia engenharia, que influencia planejamento, que retroalimenta a tua estratégia de licença social, né, e econômica para o projeto acontecer bem sucedido. Se você não entende essa dinâmica nas fases antes da aprovação da execução, e trata essa fase como uma lista de entregáveis, a chance de sucesso, ainda mais sem ter, né, o envolvimento de quem vai executar lá na ponta, e como ele bem disse, quando a gente fala lá na ponta, a gente não fala do líder do owner, operador, que vai estar lá na fase de execução, que já às vezes já é difícil. Estou falando propriamente dito quem vai botar a mão na massa, do construtor, da empresa de engenharia, que na fase pré-aprovação, idealmente, é que ela seja uma fase de engajamento e comprometimento com a linha de base daquele projeto. Não ser só um processo para ser seguido, né? Acho que vocês dois tiveram já na implementação, né, de N carteiras de projetos, e eu queria trazer um pouco do porquê disso acontecer, né? A gente estava discutindo hoje, vindo para cá, né, até trazendo essa temática de uma carteira de projetos saudável, o quanto que, se a empresa tiver a FEL, tiver um PDRS definido, acho que ajuda, né, em ter a aprovação dos gates, mas porque em alguns momentos, e aí poderia ser ciclo de commodity mineral, de preço, que faz o time to market no projeto acelerar, mas porque dentro de uma carteira de projetos, tem projetos que estão avançando ali de FEL 2 para FEL 3, mas sem maturidade de engenharia. E aí, eventualmente, quando a gente vai conversar e entender ali os fatos, a gente está, mesmo com tecnologia, com acesso à informação, com o processo, a gente talvez está dedicando menos tempo para fazer engenharia, com mais prazo para fazer, curto para fazer ali um cronograma de engenharia, e gastando menos fosfato em trazer esse cara que está na operação, o cara que vai implementar, trazendo informação para desenvolver uma engenharia mais robusta. Apesar da consciência, a gente já ter essa consciência da necessidade, a gente não vê isso na prática, né? Porque, vou levantar a bola para o Jacques nessa, eu queria que ele explorasse melhor, eu só vou levantar a bola aqui, né? Quando a gente fala de portfólio de projetos, né, eles estão lá para atender os objetivos do negócio. Né? Que não necessariamente são somente VPL. Eventualmente você tem sim que mitigar uma questão ambiental, você tem sim, né, que ter uma ampliação de market share que não necessariamente tem VPL na veia lá no final do dia como principal gatilho, né, de prioridade de projetos. Só que essa gestão de declaração de objetivos do negócio para declaração de objetivos do projeto, onde fiquem claros quais são os verdadeiros drivers de cada projeto, que não necessariamente é custo ou não necessariamente é somente prazo, cada um depende do seu contexto, né? Você tem que ter essa tradução de forma mais transparente para melhores tomadas de decisões. Eu vejo muitas vezes projetos ali andando porque é querência de um, é querência do outro, mas a organização inteira sem a clareza de quais são os benefícios a serem capturados. Como eu sei que meu amigo Jacques é especialista nesse assunto, eu levantei essa bola para ele trazer a opinião dele. É fantástico, Davi. Fantástico essa tua levantada de bola, vamos dizer assim. Eu sou um crítico contumaz de alguns conceitos que são utilizados em algumas empresas, né? Então, quando a pergunta ela começou com uma carteira de projetos, né? E tu levaste a resposta para portfólio de projetos. Quando a gente importa conceitos de outros países, né? A gente muitas vezes importa uma tradução literal, né? E eu penso que quando tu fala de uma carteira de projetos, tu não está falando necessariamente de um portfólio de projetos, né? E muitas vezes tu não estás falando, né? Então, voltando aqui à questão da pergunta, né? Um projeto ele tá avançando por uma querência ou ele não está desenvolvido o suficiente para que ele passe de uma determinada fase. Em geral, isso acontece, no meu ponto de vista, na experiência que eu carrego, quando tu olha os projetos dentro de uma carteira. E qual é a diferença que eu faço entre carteira de projetos e portfólio de projetos, né? Carteira de projetos é um bench of projects, assim, é uma lista de projetos onde tu está desenvolvendo numa determinada fase, num determinado departamento, né? E tu não tem vínculos entre um e outro.
Então, tu pode fazer com que um projeto ele esteja mais avançado do que outro e tudo mais. Agora, quando tu vai por uma abordagem de portfólio de projetos, né, aí tu tem que analisar 3 coisas fundamentais, né, que é a integridade do teu portfólio, a conformidade do teu portfólio e os benefícios do teu portfólio, né, que são as 3 principais disciplinas da gestão de portfólio. E quando tu fazes isso, tu vincula necessariamente os objetivos do projeto aos objetivos da companhia, ou seja, tu desdobra a tua estratégia da companhia, tu começa a vincular a tua estratégia ao resultado do teu projeto. E o resultado do teu projeto, como o Davi bem disse, não é necessariamente ter uma VPL, uma TIR, ou tu ter um payback interessante do projeto. É o que aquele projeto traz como retorno para o cumprimento da estratégia tua de curto e de longo prazo. Então, um dos aprendizados que eu trouxe, que eu carrego, né, dessa minha experiência, quando eu olho portfólio nas empresas onde que eu implantei o gerenciamento de portfólio, é justamente isso. A volatilidade dos projetos, né, ela está vinculada diretamente à capacidade que tu tem de vincular o teu portfólio à tua estratégia. Quanto melhor vinculado o teu portfólio à tua estratégia, menor a volatilidade na execução dos teus projetos, né? Porque tu consegue colocar os benefícios do projeto vinculado ao benefício do teu portfólio, vinculado ao benefício que tu espera ao cumprir aquela estratégia. Então, a priorização dos teus projetos, ela fica, inclusive, muito mais fácil, né? E que normalmente está vinculado a uma gestão de riscos do negócio, né? Entre oportunidades e ameaças, né, Jacques? Exatamente. Ampliando para o universo de riscos, exatamente, né? Exatamente. O que tu não consegue fazer isso numa carteira de projetos, porque tu não vincula. É desvinculado, tu tá... Então, por exemplo, tu vai olhar uma engenharia, um departamento de engenharia que está lá desenvolvendo FEL3, ele tem uma carteira de projetos, ele não tem um portfólio. Para ele quer desenvolver a melhor engenharia lá daquele projeto, dentro das premissas que foram estabelecidas para aquilo. Ele não olha, né, aquela área não olha necessariamente o que aquele projeto está trazendo de vínculo com todos os outros projetos do portfólio. Né? E aí é o que o Davi trouxe, tu joga para o universo, é o seguinte, cara, isso é muito maior do que simplesmente tu olhar uma carteira, né? É tu olhar um negócio. Então, quando tu começa a olhar os projetos, principalmente projetos de capital, né? Quando tu começa a olhar os projetos como fatias, né, do teu negócio, ou pontes que tu estás construindo para atingir a estratégia do teu negócio, tu começa a olhar de uma forma um pouco diferente a execução do teu projeto, a maturidade do teu projeto, como tu vai estar, os critérios que tu vai estar utilizando para passagem de fase aos projetos. E aí sim, tu volta àquilo que o Davi falou, né, de não ter entregáveis simplesmente por ter um entregável para passar de uma determinada fase. Porque o entregável ele começa a fazer um sentido no todo, né? Então, tu começa a vincular mais o resultado do teu projeto, aquilo que tu tá buscando. Uma fala do Davi me recordou, ontem eu estava conversando com um amigo que foi meu gerente de suprimentos em alguns grandes projetos, onde que eu ia gerenciar um mega projeto, eu levava ele, né? E uma vez nós estávamos gerenciando um projeto no interior de uma cidade do norte, né? E nós desenvolvemos todo o plano de suprimentos, desenvolvemos todo o plano logístico do projeto, até porque era uma cidade com difícil acesso. Nós tínhamos que mobilizar no pico da obra lá cerca de 6 mil profissionais, né? E muito da logística daquele projeto era difícil por conta da localização geográfica, né? Que é um dos pontos que o Davi trouxe. E eu me recordo uma vez que ele me ligou feliz da vida, pô, chegou o pacote tal, né? E era um pacote que liberava várias frentes do nosso serviço. E quando eu cheguei lá, né, e fui olhar o pacote, eu chamei ele, foi Luiz, né, o nome dele, que hoje eu chamo ele carinhosamente de Milkshake. Eu olhei assim, Luiz, cara, não foi isso que a gente pediu. Não, mas eu consegui um saving aqui e tal. Mas Luiz, não é isso não funciona. Aí ele, não, mas o saving tava aqui, cara, a gente conseguiu um saving pra companhia. Aí eu falei assim, ô Luiz, eu pedi pra tu comprar sorvete e leite, e tu me trouxe milkshake, tá falando que eu tenho que separar o sorvete do leite agora. Então é um pouco disso, né? É um pouco disso que o Davi trouxe. Tu faz um plano que é fantástico, né? Que funciona.
Só que tu não sabe se aquele plano vai funcionar lá na frente, porque tu não está executando ele. Né? Tu não está fazendo vínculo aqui. É isso que o Davi falou, né? De todos os vínculos comprometer. Legal. Exato. Uma coisa interessante, pessoal, que quando o Jacques veio falando, né, me veio à tona, né, é que quando a gente fala em estratégias de contratação, projeto a projeto, muitas vezes a gente perde a oportunidade de pensar numa estratégia de contratação de um portfólio. E quanto mais, como o Jacques trouxe, né, quanto mais conectado o portfólio está da estratégia do negócio, melhores decisões estratégicas são tomadas. Ou seja, você se habilita a pensar em um ambiente de contratos onde teu ecossistema passa a operar mais como parceiro, que é muito do que a gente fala de colaboração e integração. E aí eu dou sempre um exemplo, gosto muito de trazer, que no Brasil ainda aparece, ou pelo menos em grande parte aí das indústrias, né, que tem capital intensivo, utopia, que é a busca de projetos mais modularizados. E sempre que eu comento sobre esse assunto, a minha provocação fica em torno de como que alguém que, em tese, teria que ter uma fábrica de módulos à disposição do mercado, né, de disposição desses investidores de capital intensivo, vai ter previsibilidade para investir numa fábrica de módulos se isso não estiver conectado numa estratégia de negócios, num portfólio e não no voo de galinha de projeto a projeto. Nenhuma fábrica de módulos, nenhuma estrutura desse tamanho para de pé se você contratar, por mais que seja um mega projeto, para um projeto só. Exato. Então, esse é só um exemplo do quanto que você levar a discussão, né, para nisso que o Jacques está trazendo, pode te trazer outros patamares de benefícios para a relação com o ecossistema e retorno para a sua empresa. E aí, às vezes, vai para uma modalidade de contratos de tamanho de 18 meses, 20 meses, olhando bid por bid e não olham o desenvolvimento de uma parceria estratégica, né, que você vai conseguir... Mas aí como é que a gente puxa essa alavanca? Porque é claro que fazer um módulo, a produtividade é muito maior, né? A gente ganha muito mais em velocidade de execução. Se é tão óbvio, por que a gente não consegue estruturalmente desenvolver essa evolução? Vou trazer minha visão, mas eu acho que o Jacques, com a experiência dele, também vai trazer elementos substanciais para responder. Quando a gente falou, né, lá do início, né, eu tenho a empresa, né, o investidor de capital intensivo tem uma estratégia, tem um plano de negócios, ele tem que ser desdobrado a partir de uma análise de riscos também, né, alavancas de oportunidades e ameaças, declarando priorizações do teu portfólio de projetos. Se você não tem esse vínculo estratégia de negócio com a estratégia do teu portfólio, você não vai chegar a pensar em estratégias sistêmicas de contratação. Você acaba caindo pro projeto a projeto. E aí, quando a gente for debater estratégia de contratação, implantar uma estratégia de contratação, já está tarde para você debater algo tão sistêmico. Não estou dizendo que é simples, pessoal, é super complexo, porque o mercado, mesmo commodity, é muito volátil para tomadas de decisão desse nível. Mas sem dúvida, acho que assim, trazer a visão do Jacques também vai nos ajudar bastante. Essa, pelo menos, é a minha visão. Hélio, eu estou achando interessantíssima essa conversa, porque a gente está pegando em alguns pontos que eles muitas vezes são nevrálgicos, né? A gente fala aqui, por exemplo, de uma estratégia sistêmica de contratação e modularização, né? Quem está imerso dentro do projeto, né? Quem está dentro do projeto efetivamente, ou olhando as soluções que a gente está colocando, em geral a gente está focando na solução em si, né? Mas quando a gente está falando de um portfólio, de uma estratégia sistêmica de contratação, indo por uma questão da modularização, a gente tem vários pontos que em geral passam longe, né, da definição do projeto. Eu vou citar um exemplo aqui, tentar clarear, né, com um exemplo prático. Um dos projetos que eu gerenciei, uns mega projetos que eu gerenciei, nós modularizamos, né, vários pontos, né, vários pacotes, né, vamos dizer assim, dentro do projeto. E nós utilizamos essa modularização como um link dentro do próprio portfólio, ou seja, nós aproveitamos isso,
né? Legal. E nós aproveitamos e aí nós começamos a multiplicar o valor disso. Só que chegou um determinado momento que a gente teve um grandíssimo problema, né? Que era um problema que ninguém estava pensando, que é um problema sistêmico também, que tem a ver com a localização e com a questão de execução de projetos dentro do Brasil. Então, por exemplo, estou modularizando uma grande montagem eletromecânica, né? E eu estou numa cidade onde que eu tenho uma condição de tarifas, de impostos diferentes, né, daquela onde que está sendo fabricado, está sendo modularizado, né? E em geral no Brasil, né, tu tem um imposto chamado ISS que tu paga para o município, e tu tem um imposto o ICMS que tu paga para o estado, né? Aí tu vai modularizar algo, né? Aí tu leva para o município onde que o projeto está sendo executado. Beneficia ele, né? Como é que beneficia esse negócio? Né? Como é que tu faz isso? Né? E isso aí tem a ver com o pensamento sistêmico da companhia. Então, no meu ponto de vista, isso eu aprendi calejando também com a cicatriz que a gente tem, né? Antes da gente discutir modularização, antes da gente discutir formas construtivas, antes da gente discutir isso, a gente tem que discutir uma coisa assim: como que eu vou olhar o arcabouço fiscal disso tudo para que isso tudo seja viável na ponta, né? Nessa experiência que eu tive, né, depois do projeto pronto, né, a gente teve um problema sério fiscal, onde que tivemos que contratar vários escritórios de advocacia, tivemos fóruns para discutir com prefeitura, com o estado e tudo mais, para saber o seguinte: cara, qual imposto que a gente paga aqui? A gente paga ISS e ICMS. Que loucura. Né? Porque o Brasil ele não é para amador. Então, essa questão de olhar sistemicamente, ela vai além do projeto. E olhar o portfólio, ele te alavanca a olhar além de fato do projeto, olhar a estratégia. Tanto é que a principal entrada para a gestão do portfólio não são os projetos, né? Ela é o teu planejamento estratégico, tua missão, tua visão, teu valor, né? O valor da tua companhia, é o que tu vai fazer, o teu plano de produção, né? É o teu plano estratégico de curto, de médio e longo prazo. O projeto é uma consequência do teu portfólio, né? Então, essa visão, ela é diferenciada. E talvez uma reflexão para a gente na mesa, né? Acho que é um belo ponto que você trouxe em relação à parte fiscal também. Mas, olhando também um copo cheio, né? Acho que a gente existe uma evolução que aconteceu, né, no portfólio de projeto, na gestão, trazendo metodologias, trazendo boas práticas. Na perspectiva de suprimentos, existem boas práticas também de trazer estratégia de contratação e trazer um olhar mais sistêmico. Mas até que ponto que a gente está conseguindo casar essas duas visões? Da mesma forma que a gente tem uma visão ensilada, talvez, no projeto, que a gente fala da visão da EPC, que ela tem uma visão ensilada, como que a gente consegue agora fazer um elo olhando de forma sistêmica também dentro de uma organização, né? Que eu vou casar essa estratégia de contratação em suprimentos, uma visão de longo prazo, com essa visão do portfólio de projetos, uma visão casada. Porque elas existem, né? Sim. Talvez acho que é uma evolução natural, assim, olhando o copo cheio, uma evolução natural, talvez uma próxima batalha que a gente tem para alavancar juntos. Vocês têm a mesma visão? O que vocês acham sobre isso? Eu volto sempre a essa máxima de que para que a gente tenha boas tomadas de decisões com visão integrada, é preciso ter maturidade de informação, qualidade de informação. A estratégia tem que ser debatida e alinhada multifacetariamente ou multidisciplinarmente, né? Se você não tem uma estratégia clara do negócio, fica no achismo e cada um vai puxar para a sua visão. Exato. E vai naturalmente um criticar a visão do outro. Basicamente é isso. Né? E o que a gente vê muitas vezes suprimentos, eu no viés de engenharia. Suprimentos sempre vem com essa receita do bolo pronta, contratando desse jeito. Suprimentos. Não, mas é a engenharia que não sabe especificar direito. Né? Então, cara... Mas por quê? Porque esse debate não está aqui na operacionalização das coisas. Esse debate está antes. Está antes. Está lá em cima. Está lá na definição dos direcionadores estratégicos que vai nortear teu portfólio e depois também seu projeto. Então, assim, se você não tem clareza, né, nesse âmbito, na hora que você desce para operacionalizar, você exponencializa os desafios da integração. Então, isso acaba não acontecendo.
É aquela velha máxima quando a gente brinca já no ambiente de projetos, né, só para trazer um exemplo, e fala assim, gestão integrada, multi-atores, a gente está falando em que nível de gestão? A gente vai querer integrar o nível do desenho emitido pela empresa que está detalhando engenharia com a peça que está sendo fabricada no fornecedor de estrutura metálica e a peça do montador? Se a gente for fazer isso, a gente vai morrer. A gente nunca vai ter essa integração. É uma integração que, com maiores evoluções de tecnologia, elas são inviáveis de tornar a realidade, porque o custo da operação fica impagável. Né? Quando a gente alinha num nível mais macro, do tipo, não me interessa quantos desenhos você tem que emitir, você tem que me entregar essa informação para fabricação, não me interessa quantas peças você vai fabricar, desde que você me entregue esse volume de peças nesse cubo que eu vou montar na minha sequência construtiva, eu estou falando num nível mais macro, ainda tático, nem estratégico, como que eu integro esses atores, né? Agora, quando eu olho para o nível da estratégia da empresa, eu estou levando sim para o nível de poucos direcionadores e clareza deles para que cada área, dentro da sua responsabilidade, leve o alinhamento para, com autonomia, trabalhar alinhado com a estratégia do negócio. Pelo menos essa é a minha visão. Legal, acho Corroboro muito com ela. Desculpa te interromper. Só queria comentar aqui que eu corroboro muito com ela. E eu resumiria a fala do Davi numa própria expressão que ele utilizou, né? Que o gerenciar o portfólio de um portfólio de projetos, na verdade, não é gerenciar projetos, né? É gerenciar informação. Né? É tu fazer com que a informação ela seja curada no tempo certo para as pessoas certas, para que a melhor decisão seja tomada. Tomar decisão baseadas em dados, em fatos, de fato. Né? Corroborem muito com a fala do Davi. Legal. Bom, a gente mais uma vez estourou o tempo. Nosso amigo Joel já está aqui balançando os braços, etc. Doido para a gente terminar, enfim, mas o papo tá bom. E assim, o papo conecta muito com o dia a dia da Vero, né? A gente tentar buscar soluções para o nosso problema, tentar trazer inovação, tentar discutir os pontos, as questões nefrálgicas dos projetos. Então, acho que o papo foi muito bom. Fazendo rapidamente uma passada do que a gente discutiu aqui para passar a bola para o Jacques fechar. O Jacques trouxe uma frase muito interessante do propósito dele relacionado à atuação na gestão de projetos, transformar a vida pela gestão de projetos. Isso acho que, de certa forma, está conectado com o propósito da Vero, que é transformar o mercado através de melhores práticas. Então, acho que isso se conecta muito. A gente falou um pouco sobre riscos, né, como tratar riscos. Falamos sobre, o Davi trouxe as questões da importância dos fatores locais, que a gente precisa atuar em relação a isso. Necessidade da gente definir os requisitos dos projetos antecipadamente, trazer os atores para o debate, ou seja, que a gente consiga integrar todo mundo para que a gente ganhe maturidade em projetos. E a necessidade, aí olhando para uma gestão de portfólio, para que a gente conecte, né, os objetivos do negócio com os objetivos do projeto. E por último, tratamos um pouco sobre projetos modularizados e como buscar eles, ou seja, quais as resistências ou quais as dificuldades que nós temos para, de certa forma, ter esse ganho nos projetos. Aí, Jacques, deixo para você dar as suas considerações finais. Já agradeço a presença. Fica à vontade aí. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer para mim discutir e falar assim, com pessoas inteligentes sobre esse tipo de coisa, porque nos tira do centro, né? Tem uma frase do Malcolm Gladwell que eu gosto muito, né? Que se todo mundo tem que pensar fora da caixa, talvez a caixa precise ser mudada, né? E eu acho que o que a gente fez aqui hoje, né, foi talvez trazer algumas provocações, né, de como pensar um pouco diferente, sair desse modus operandi que normalmente a gente faz um projeto que é aquela mesmice de sempre, né, que é baseado nisso, é baseado naquilo, e começar a se questionar, se provocar, por quê, né? Por que não dá para fazer alguma coisa diferente? Por que a gente precisa fazer aquilo daquela forma e não de uma outra forma? Por que a gente não pode fazer isso dessa forma? Por que a gente tem que pensar uma carteira de projeto como algo que precisa ser o santo grau de uma determinada companhia, enfim, né? Eu acho que a conversa daqui de hoje, ela me trouxe muitos insights e ela
para mim, um propulsor de quebra de alguns paradigmas, né, que a gente sempre tem na gestão de projetos. Então, quando a gente fala de risco, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de modularização, quando a gente fala de valor, de propósito e tudo mais, a gente está falando numa forma de repensar, né, como que a gente gerencia o projeto, né, e sair um pouco daquela mesmice, né, o projeto tem sucesso ou não tem sucesso porque a maturidade está boa, a maturidade está fraca, está ruim, ou o projeto fracassou por conta de algum fator que não foi analisado, ou porque, enfim, projetos falham porque alguma decisão foi tomada equivocadamente num momento equivocado por alguém que possivelmente não poderia ter tomado aquela decisão, enfim, é questionar isso, né, então eu acho que a Verum faz um trabalho muito importante nessa avenida de conhecimento, que é fazer com que a gente pense uma forma diferente daquilo que é o status quo do gerenciamento de projetos. Então, parabéns ao time, parabéns, Davi, pela condução, parabéns aí pela temática e muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente estava com essa conversa represada já tem um tempo, né, Jacques? Então, feliz demais da gente trocar essa ideia, sem dúvida nenhuma. Né? Sempre nos esbarramos assim, muito superficialmente, trocamos algumas ideias rápidas, acho que, trocar essa ideia assim de altíssimo nível, só nos engrandece, só nos faz aprender mais. Quando a gente fala, né, do propósito da Verum, do coletivo, né, que a gente não tem aqui, nosso cerne estar dentro do ecossistema e fazer com que ele se converse, com que ele funcione melhor, com que a engrenagem de todos os atores funcione melhor. Sem dúvida nenhuma, esse papo de alto nível nos engrandece, nos faz aprender e ser melhores, né, para que a gente siga em frente com esse nosso propósito. Muito obrigado aí pela essa excelente conversa. Jacques, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, Davi. Acho que deixar um convite final, né, para quem não nos segue ainda. Né? Falamos hoje bastante de conteúdo de qualidade, trazendo reflexões, provocações, igual o Jacques trouxe, incomodado com o status quo e, por que não, melhorar o nosso ambiente de projetos. Então, você que não nos segue, siga nossos canais, tanto no YouTube, tanto nas redes sociais como Instagram e LinkedIn, tanto a Verum Partners quanto a Verum Institute. Então, nos vemos no próximo Verumcast. Prazer, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.